são as estruturas responsáveis por traduzir RNA mensageiro em proteínas. Assim como todas as células possuem membrana plasmática, que é o que delimita e individualiza as bactérias, separando-as do meio externo. A grande maioria possui parede celular, que é essa estrutura rígida, que tem funções importantes, que está localizada externamente à membrana plasmática. Algumas podem possuir cápsula, como eu falei, e algumas bactérias ainda podem possuir flagelo, que assim como algumas células eucarióticas, como os espermatozoides, esse flagelo é utilizado na locomoção dessas células. Então aqui está uma representação esquemática, um desenho de livro da célula bacteriana, e aqui está uma célula bacteriana observada em microscopia eletrônica. Isso aqui é uma célula bacteriana de verdade, em que vocês podem ver aqui assinalados essas diferentes estruturas. Aqui mostrando algumas outras células procarióticas sob microscopia para vocês. Isso aqui são bactérias observadas em microscopia eletrônica, chamada microscopia eletrônica de varredura. Nós vemos aqui cada unidadezinha dessa é uma bactéria. Aqui nós vemos vários tipos de bactérias. Aqui em A, bactérias purpúreas sulfurosas. Aqui em B, bactérias verdes sulfurosas. E aqui em C, cianobactérias. Bactérias, como eu falei para vocês, que realizam fotossíntese oxigênica. Então, vamos falar agora sobre os organismos eucariontes. Vocês terem entendido como funcionam os procariontes, que em linhas gerais são extremamente mais complexos, não tem sistemas de endomembranas e não tem organelas, apenas os ribossomos. Lembrando que alguns autores classificam ribossomos como organelas. Eu pessoalmente, isso vai de cada um, mas eu pessoalmente só classifico como organela aquilo que é envolto por membrana dentro da célula. Então, organismos eucariontes vão ser o oposto. Organismos eucariontes eles podem ser uni- ou multicelulares, como eu falei. Existem eucariotos unicelulares, como é o caso de leveduras, que é uma forma de crescimento de alguns fungos unicelular. Algumas microalgas, que são algas formadas por uma única célula, e alguns protozoários também. Então, mostrando aqui uma microalga. Aqui mostrando uma levedura. E as células e os organismos multicelulares, como é o nosso caso. Isso aqui é um fígado, nosso fígado, por exemplo. Se nós pegarmos esse fígado e formos observar o que está formando esse fígado, nós vamos ver o quê? Se o fígado é um órgão é formado por diferentes tipos de tecido que se agrupam para formar um órgão. E cada tecido é formado por diferentes tipos de células. Então isso aqui são tecidos que formam o fígado humano. Então, organismos multicelulares apresentam órgãos, apresentam tecidos. Só faz sentido a gente falar de tecidos e órgãos em organismos multicelulares. Então isso aqui é mostrando para vocês uma pequena fração de uma parte do fígado, observado sob microscopia. Tecido hepático, tecido do fígado. Deixa eu apagar aqui, antes da gente continuar. Então, a característica marcante das células eucariotas é que elas apresentam compartimentalização. Essa tem que ser a palavra-chave para vocês toda a vida que vocês lerem o termo eucariontes, que é o quê? Compartimentalização. O que é que significa? O citoplasma dessas células ele é dividido em compartimentos com funções especializadas, em que cada compartimento desse é envolto por uma membrana própria. Dessa forma, é como se houvesse pequenas ilhas com funções características dentro de uma célula. Lembrando que na célula procariótica só tem um compartimento, que é o que? O citoplasma.
E o citoplasma, por sua vez, é delimitado do meio externo pela membrana plasmática. Só que na célula eucariótica, no citoplasma, existem várias unidades envolvidas por membrana que realizam funções características. Essas unidades, separadas do citosol, que é a solução aquosa do citoplasma, são os compartimentos. Então nós podemos ver aqui uma célula eucariótica, a membrana plasmática, deixa eu marcar aqui com uma cor diferente. A membrana plasmática, aqui que eu estou marcando com marca-texto. O citoplasma, contendo a solução aquosa, que é o citosol, aqui. E nessas células vocês podem ver que tem diferentes estruturas. Estruturas essas separadas do citosol. Como aqui vocês podem ver, essa estrutura em azul, essa estrutura em salmão, essa estrutura em rubro, essa estrutura aqui e por aí vai. Então, uma célula eucariótica tem diversos compartimentos, diversas que nós vamos chamar organelas. Então, cada compartimento desse tem um conjunto específico de enzimas. Deixa eu mudar aqui a cor do marca-texto, que não está dando para ver. Mas cada compartimento desse, cada organela tem um conjunto específico de enzimas e outras moléculas que é separado do citosol por membrana. Cada compartimento desse, que eu tinha marcado anteriormente, que eu vou marcar aqui de novo, vai ser envolvido, vai ser delimitado por uma membrana, similar à membrana plasmática, de mesma constituição, mudando pouca coisa, que eu vou falar para vocês na próxima aula. Só que qual a importância dessa compartimentalização? Qual a relevância fisiológica para uma célula eucariótica ter diferentes compartimentos? Ora, se em cada compartimento desse, que é separado do citosol, vão ter diversas reações químicas acontecendo em microambientes muito diferentes, isso nos permite alegar que o quê? A compartimentalização permite que em cada organela existam ambientes químicos absurdamente heterogêneos. Então, para vocês terem ideia, existe uma organela específica, que é o chamado de lisossomo, que nós iremos tratar em próximas aulas, que o lisossomo ele está muito relacionado à digestão de partículas dentro da célula. Seja de reciclar componentes antigos da célula, seja de proteger células contra invasores, enfim. Os lisossomos, para eles fazerem isso, eles têm que ter um conjunto específico de enzimas que trabalham em pH ácido. O compartimento interno do lisossomo tem pH em torno de 5, é um pH bastante ácido. Enquanto a célula tem pH muito similar ao pH do sangue, que é pH 7,35 a 7,45. Então, essa diferença de ambiente químico ela só é alcançada como? Compartimentalizando esses ambientes. Então, o lisossomo ele só tem esse pH absolutamente distante do resto da célula, porque ele é separado do citosol por uma membrana, que permite com que dentro do lisossomo aconteçam um elenco de reações químicas metabólicas características separados do que acontece no citosol e separados também do que acontece em cada uma das organelas que nós iremos tratar nas próximas aulas. E o que é importante nós observarmos sobre a compartimentalização é que ela foi um passo essencial no surgimento dos organismos multicelulares. Porque a partir daí foi possível a criação de tecidos e posteriormente de órgãos, formando organismos multicelulares. E isso permite que nos tecidos e órgãos a função sempre está relacionada à estrutura. Isso é uma característica que emerge da compartimentalização. Como assim? Nem todas as células vão ter organelas iguais. O que é que eu quero dizer com isso? Eu vou ainda bater muito nessa tecla, vocês vão ver, mas... Por exemplo, uma célula do músculo, ela tem organelas em proporção
muito diferente do que uma célula da pele. Uma célula do fígado tem organelas em proporção muito diferente do que uma célula da pele. Um neurônio tem organelas numa proporção muito diferente do que uma célula de defesa. Então, em cada órgão realiza uma função específica e em cada órgão esse órgão vai ser constituído por células que tem uma grande quantidade de organelas que realizam aquela função em específico. Como assim? Se a gente observa as células que compõem o músculo, nós observamos uma enorme quantidade das organelas que produzem energia, das mitocôndrias. Por quê? Porque os músculos são organelas que requerem muita energia. Então, os músculos vão ter muito mais mitocôndrias do que as células da nossa pele, por exemplo, que tem um metabolismo aeróbio mais baixo. Outro exemplo, se nós observarmos o fígado ele está muito envolvido no processo de desintoxicação de substâncias. Então, as células que compõem o fígado precisam ter organelas que participam desse processo em intensa quantidade. Quais são as organelas que participam desse processo? Retículo endoplasmático liso, lisossomos e mitocôndrias. Então, os hebatócitos, que são as células do fígado, vão ter essas organelas em muito mais quantidade do que uma célula da pele, por exemplo. Outro exemplo para finalizar, mas ainda vou repetir isso várias vezes. Lembrem que a função sempre está relacionada à estrutura. Se um órgão realiza a função X, as células que compõem aquele órgão têm que ter uma estrutura organelar que permita aquele órgão realizar aquela função X. Outro exemplo, as células do nosso pâncreas que secretam hormônios, elas têm que ter um sistema de secreção de proteínas, que é o que nós chamamos de retículo endoplasmático complexo de Golgi, altamente desenvolvido porque elas secretam muita proteína. Então, nós vamos ver que nessas células, nós vamos ver em aulas futuras, que essas células, a maior parte dessas células, na verdade, é retículo endoplasmático e complexo de Golgi, com inúmera e absurda quantidade de ribossomos, porque essas células realizam intensa síntese proteica. E por aí vai. Lembre-se sempre, a função celular sempre está relacionada à estrutura celular. A função de um órgão sempre, em última instância, se relaciona à função e estrutura de uma célula. Aqui é para exemplificar para vocês a célula animal e as organelas presentes na célula animal, que nós iremos tratar nas próximas aulas. Então vamos falar aqui rapidamente. As mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas, são compartimentos que são responsáveis pela transformação de energia. São organelas que vão transformar energia potencial química de uma forma não utilizável em energia potencial química de uma forma utilizável. Então, as mitocôndrias elas vão transformar açúcares, as mitocôndrias e o citoplasma, mas principalmente as mitocôndrias, pelo processo de respiração celular, elas vão transformar açúcares em ATP. Nós não conseguimos utilizar açúcar como forma instantânea de utilização de energia, mas o ATP a gente consegue. Então nós transformamos açúcar em ATP através das mitocôndrias. Então órgãos que têm uma altíssima atividade energética metabólica têm uma enorme densidade de mitocôndrias. Como eu falei, lisossomos são organelas relacionadas em processos de defesa e em processos digestivos dentro da célula, em processos de reciclagem também. Retículo endoplasmático e aparelho de Golgi são organelas com inúmeras funções que nós iremos tratar nas aulas sobre citoplasma, mas que elas estão relacionadas, de maneira bem resumida, a um sistema de secreção de proteínas de dentro da célula para fora dela. Então, células do pâncreas
que sintetizam insulina e glucagon, têm essas organelas extremamente abundantes. O citosol, que é a solução aquosa que permeia todas essas organelas. Peroxissomo é uma organela importantíssima também, que ela está relacionada à neutralização de espécies reativas de oxigênio, como é o caso do peróxido de hidrogênio. Nós também iremos falar sobre peroxissomo em aulas futuras. O núcleo, que é uma organela que nós iremos dedicar a parte final do módulo de biologia celular para falar especificamente sobre núcleo, e que esse núcleo é uma organela membranosa na qual está contida todo o material genético da célula. Entretanto, todo o material não, a maior parte do material genético da célula está contido no núcleo. Entretanto, existe DNA também nas mitocôndrias e nos cloroplastos. Os ribossomos, que são as máquinas de síntese proteica da célula, e a membrana plasmática. Repetindo, gente, aqui é só para dar uma visão geral para vocês de quem são as organelas, quais são, mas nós iremos detalhar cada uma extensivamente nas próximas aulas. Isso é uma célula animal, só que nem toda célula eucariótica tem as mesmas estruturas de uma célula animal. Vamos ver agora uma célula vegetal. A célula vegetal, ela vai compartilhar algumas organelas com as células animais, mas ela vai ter algumas organelas extras, como quais? O cloroplasto. O cloroplasto ele vai ser parecido com a mitocôndria, que ele vai estar envolvido na fotossíntese. O que é a fotossíntese? É o processo pelo qual a planta produz o próprio alimento dela. Ela transforma a radiação eletromagnética presente na energia... ela transforma a radiação eletromagnética da luz do Sol em energia química e posteriormente em carboidrato. E esse carboidrato é o próprio alimento da planta que vai ser utilizado lá na mitocôndria para a planta produzir a própria energia dela. Nós iremos tratar acerca dessas reações de transformação de energia futuramente. O vacúolo é uma organela com várias funções, algumas inclusive bem complexas, que nós também iremos tratar depois, mas ele serve para armazenar alguns compostos, como alguns metabólitos secundários, como por exemplo, se vocês forem olhar folhas de elódia, que é uma plantinha que tem a folha roxa, essa folha é roxa por quê? Porque os vacúolos de células presentes no tecido dessa folha armazenam um pigmento chamado de antocianina, que é responsável por deixar essa folha roxa. Além disso, o vacúolo ele vai ter funções bem parecidas com a dos lisossomos. Também ele vai ter enzimas hidrolíticas, enzimas degradativas presentes nele, e dentre outras funções também. Mas a que nós iremos tratar agora é apenas o armazenamento de substâncias. Outra estrutura, que na verdade não é uma organela, mas é uma estrutura, que é a parede celular. Que, como eu falei para vocês, funcionalmente é similar à parede celular das bactérias. Estruturalmente não. E quando a parede celular das bactérias ela é composta por peptídeo glicano, que é um carboidrato, a parede celular das plantas é composta por celulose, principalmente, que é outro carboidrato, mas também por hemicelulose e pectinas. São todos carboidratos, no final das contas. Mas quais as funções da parede celular? Proteção contra patógenos e herbívoros. Controle osmótico. Nós iremos tratar extensivamente sobre isso na próxima aula. E manutenção da forma da célula da planta. E sustentação da célula e de órgãos da planta, órgãos que possuem uma parede celular que nós chamamos de secundária. Órgãos que estão sob crescimento secundário, que são órgãos da planta, como troncos, que são órgãos mais espessos. E os plasmodesmos, que também não são organelas, mas são canais presentes entre duas células vegetais adjacentes que permitem a comunicação de substâncias. São buracos presentes na parede celular de duas plantas adjacentes que permite o intercâmbio de substância entre elas.
Aqui é mostrando para vocês outra representação esquemática da célula vegetal, em que aqui nós podemos observar o vacúolo, os plasmodesmos, os cloroplastos, a parede celular. E aqui é observando células eucariontes sob microscopia. Aqui é o nosso representante vegetal. São células epiteliais observadas em microscopia óptica de epitélio de cebola. Então, quando nós observamos sob microscópio, nós observamos que as células vegetais elas têm uma forma bem mais definida. Isso se dá principalmente por conta da parede celular das células vegetais. Lembre que uma das funções é manter a forma. E aqui são alguns exemplos de células animais, e mostrando como as células eucarióticas são tão absurdamente diversas. Isso aqui são as células musculares, as células que construem nossos músculos esqueléticos. Cada unidade dessa é uma célula, para vocês verem que célula imensa. E aqui são as células que constituem o nosso sangue. Aqui em vermelho desbotado são as hemácias, e aqui são os leucócitos. Então isso aqui é mais para contextualizar para vocês o que seria essa compartimentalização que eu falei para vocês na diferença entre células procariontes e eucariontes. Células procariontes só tem um citoplasma como único compartimento. Então é como se fosse uma grande sala vazia. O único compartimento daquela sala vazia é a sala. Não tem mais nada ali. Enquanto nos organismos eucariontes é como se nós pegássemos essa sala vazia e colocássemos diversos setores nessa sala, compartimentalizando essa sala, de forma que cada setor dessa sala vai estar separado dos outros setores, cada um tendo uma função específica. Então, é o que vocês podem ver nessa imagem aqui, por exemplo. E aqui é mostrando uma comparação entre células procarióticas e eucarióticas no geral. Aqui é a representação de bactérias e arqueias. Mais uma vez, a parede celular, membrana plasmática, o nucleóide. O plasmídio. O que é o plasmídio? O plasmídio é DNA, só que é uma molécula de DNA que nós chamamos de extracromossômica, presente nas bactérias. E é uma molécula de DNA que contém genes que nós dizemos que não são essenciais para a vida da bactéria. O que significa isso? Significa dizer que, se ela não tivesse plasmídio, ela vive tranquilamente. Entretanto, esse plasmídio confere vantagem para as plantas, por quê? Porque ele, nos plasmídios contém inúmeros genes que nós podemos dizer que são genes com funções bônus. Genes, por exemplo, que estão envolvidos em síntese de proteínas responsáveis pela expulsão de antibióticos de uma célula bacteriana, por exemplo. Então, o plasmídio ele é muito importante. E aqui as estruturas que eu já falei para vocês da célula eucariótica. Então, pessoal, é isso. Só para resumir a aula. Nós falamos sobre os níveis de organização biológica, desde biosfera até as biomoléculas. Então nós temos a biosfera, nós temos os biomas, nós temos as comunidades, nós temos as populações, nós temos os organismos, e aí dentro de um organismo nós temos os sistemas. Os sistemas são formados por órgãos, um órgão é formado por diferentes tecidos. Cada tecido nada mais é do que células funcional e estruturalmente parecidas que juntas conseguem exercer uma função específica. E a nossa unidade de trabalho aqui, que é a célula. Nós definimos célula e como nós conseguimos visualizar através do microscópio, que é um equipamento que se faz valer de um conjunto de lentes que permite ampliar a imagem e aumentar o poder de resolução. As 8 características compartilhadas por todas as células, que são características, em suma, bioquímicas. Nós vimos as características de uma célula procarionte e como elas são metabolicamente diversas.
Nós vimos as características das células eucariontes e como elas são morfologicamente diversas. Nós vimos o que significa a compartimentalização, a relevância dessa compartimentalização e a relação estrutura-função. Por favor, não esqueçam disso. Nós iremos tratar dessa relação estrutura-função extensivamente nas próximas aulas. Isso é algo que é cobrado nos vestibulares todos os anos. Então, eu só introduzi nessa aula, mas nós iremos tratar ainda em aulas posteriores. Então, pessoal, por essa aula é isso. Eu vou deixar o material para vocês lerem na descrição do vídeo, mas para quem quiser, eu usei como referência bibliográfica para essa aula, para quem quiser ler, os livros Vida, A Ciência da Biologia e o Biologia de Campbell. São ótimos livros para quem quiser um aprofundamento maior, sem sair do bom senso, a nível ainda de ensino médio, para quem ainda vai fazer vestibular. E também eu vou deixar na descrição o material teórico de acompanhamento dessa aula para os alunos do curso Paulo Freire, que é o curso em questão que eu dou aula. Então, pessoal, é isso. Um grande abraço. Qualquer dúvida, vocês sabem como me contactar. E até a próxima aula.